Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo gestantes do primeiro trimestre ao pós-parto com segurança. E por isso que você não pode ver sozinha esses vídeos, então compartilha com a colega físio para que ela tenha também acesso a esse conteúdo. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que não é permitido fazer com a gestante no nosso consultório. Então pega papel, pega caneta, porque a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante e que surge muito dúvidas aqui nesse ponto do que não pode fazer de técnicas, de exercícios, tanto no seu consultório quanto na casa da paciente. Então anota tudo bem bonitinho para conseguir aplicar tanto as técnicas quanto os exercícios com segurança no teu consultório. E o que você vai aprender aqui hoje comigo? Eu vou te passar alguns exercícios, algumas técnicas que a gente deve evitar, porque eles aumentam a pressão intraabdominal, a pressão na região pélvica, que podem gerar um quadro de diástase além do fisiológico e acarretar também em disfunções pélvicas. Mas, Físio, eu vou pontuar aqui com você alguns exercícios, algumas técnicas, mas esses já vão te fazer abrir os teus olhinhos para muitos outros que você vai fazer no teu consultório. Então, no momento ali da prescrição de exercícios, você já vai ter na sua cabeça do que pode provocar aquele exercício, como modificá-lo, quando mudar esse exercício para que você não provoque alterações na sua paciente ali ao invés de trazer benefícios para ela com uma técnica ou com um exercício. E sabe por que eu escolhi esse tema do que não fazer com as gestantes? Primeiro, que sempre aparece essa dúvida no meu Instagram, aqui no YouTube, então é muito importante que a gente esclareça essa dúvida. Eu sei que é uma dúvida que pode estar aí na sua cabecinha também. Segundo, eu também tinha essa dúvida. Eu também atendia com muita insegurança a minha paciente. Eu chegava ali no momento do meu consultório, eu pensava assim, será que esse exercício é bom para minha paciente? Será que eu posso fazer essa técnica? Será que essa técnica não vai prejudicar a minha paciente, o bebê? Então eu também tinha muita insegurança. Isso veio também lá da falta de segurança que eu tive na graduação, na pós-graduação. Então eu não conseguia ali prescrever um exercício no início com segurança. Então por isso que eu fui atrás de mais conhecimento em anatomia, fisiologia, para conseguir tirar essa insegurança que eu tinha. E é isso que eu quero te trazer aqui hoje, essa segurança para que você consiga escolher os melhores exercícios e técnicas para a tua paciente. E eu não quero que você passe por essa situação, porque é muito ruim a gente ter essa insegurança. É muito ruim não saber se pode fazer tal técnica, tal exercício. Então hoje eu quero te explicar o que a gente deve evitar aí com a paciente gestante no nosso consultório. E uma dúvida que sempre surge é: abdominal ou ativação de abdômen pode ser feito na gestação? Essa é uma dúvida que sempre aparece. Uso da vibração, laser, será que pode com gestante? Será que não pode? Exercícios de barriga para baixo, será que pode? Então, muitas dessas dúvidas, as minhas alunas da Jornada da Gestação Pós-Parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas, elas também tinham. Elas também traziam essas dúvidas ali no início do acompanhamento com elas. E hoje, elas atendem com segurança. Hoje elas sabem exatamente o que elas devem e o que elas não devem fazer ali no acompanhamento da gestante. E é isso que eu quero te trazer aqui hoje. Então, essa segurança para determinar quando que eu posso, quando que eu não posso usar tal exercício. E eu sei que lá no teu consultório, você vai se deparar
com essas e com outras dúvidas, né? Do que pode, do que não pode fazer. E uma orientação que eu sempre dou para as minhas alunas é: chegou a paciente no teu consultório. Você planejou uma sessão com ela. Tem ali alguns exercícios. E você parou por um momento e pensou assim: será que eu posso fazer esse exercício com a minha paciente? Se você, físio, ficou em dúvida se pode ou se não pode, se aquele exercício pode trazer algum malefício para a tua paciente ou não, é melhor não fazer. Para aquele exercício, tá? Para ou nem começa e espera. Espera que hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te fazer pensar, tá, em alguns pontos, porque assim você vai saber exatamente se pode ou se não pode, você vai conseguir identificar ali no teu consultório quais as técnicas que podem ser prejudiciais. Então, eu sempre falo para as minhas alunas que quando a gente tem ali uma pulguinha atrás da nossa orelha de algum exercício, é melhor naquele momento não fazer, tá? Então, vai em busca de conhecimento, que eu sei que é isso que tu está fazendo aqui hoje, então é isso que eu quero te mostrar também. Então, parabéns por você estar aqui em busca de conhecimento, isso mostra que você quer evoluir, que você quer avançar e que você não quer ficar acomodada atendendo com insegurança e não sabendo o que fazer. Então, parabéns e já aproveita e curte aqui esse vídeo para eu saber que você está gostando. E antes de te falar, físio, quais exercícios e técnicas eles não podem ser feitos, deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante. Primeiro, que não é só adaptar o exercício para a gestante, não é só não aplicar a técnica próximo à barriga, né? Não é só não aplicar a técnica ali perto da lombar. E a gente sempre deve se guiar pelas evidências. Sempre. Em qualquer técnica que você for aplicar no teu consultório, essa técnica, ela tem que ter base científica. Essa técnica, ela já deve ter sido testada com gestante. Então, toda vez que você decidir fazer algo com a tua paciente, seja uma técnica, seja um exercício, busca lá na PubMed, né? Lá na base de dados da PubMed, se essa técnica já foi testada com esse público. Coloca lá, né? Exercício respiratório. Coloca lá na PubMed. Só assim, físio, você já vai ter saído na frente de muitos outros fisioterapeutas. Muitos, porque tem muita gente que só replica técnica, nem raciocina em cima daquele exercício, daquela técnica. Então, no momento que você for tá ali fazendo o plano de tratamento da tua paciente, já analisa o que você colocou ali e já busca lá na PubMed o que tem de evidências que comprovam o uso daquelas técnicas lá no teu consultório. Daí, assim, você vai desenvolver segurança, porque você vai ter comprovação científica de tudo aquilo que você está usando no teu consultório, que já foi testado, já tem segurança, eles já analisaram em várias gestantes, então tem um menor risco, né, um risco quase zero de dar algum problema no teu consultório. Combinado, físio? Isso vai me deixar muito mais feliz de saber que você vai levar, né, essa dica, essa orientação lá para o teu consultório. Então, sempre que você ficar em dúvida, sempre que você formular o teu plano de tratamento para o teu paciente, busca na PubMed cada técnica, cada exercício para saber se tem comprovação científica dessa técnica para esse público. Não adianta ter comprovação em outro público, a gente precisa saber se foi testado com gestante. Então, agora a gente vai ver quais os exercícios que a gente deve evitar com as gestantes. Então, anota aí para que você tenha segurança quando você for também lá formular o plano de tratamento da tua paciente. Então, primeiro, no meu consultório, eu tenho alguns parâmetros para adotar um exercício ou não. Então, anota aí. Primeiro, olha só.
Sempre façam essas perguntas, tá? Eu sempre uso esses questionamentos e isso me ajuda muito lá em prescrever o melhor exercício para minha paciente. Primeiro, paciente ficou desconfortável na posição que você colocou, físio. Então, por exemplo, você posicionou a tua paciente de cócoras. Ela não ficou confortável, ela está com dor no joelho dela e ela está com dor no tornozelo. Se ela ficou assim, pensa comigo, esse exercício, ele vai ser legal ou não? Muito provável que não. Muito provável que pela dor que a tua paciente está sentindo ali, pela dificuldade de manter o posicionamento, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma apneia, ela vai aumentar a tensão muscular, vai aumentar a tensão em assoalho pélvico. Essa postura vai ser legal para ela nesse momento? Não vai. Então, esse exercício não é o ideal para a tua paciente naquele momento. Então, a gente primeiro começa de outra forma, depois, quando a paciente tiver melhor mobilidade, menos dor, menos desconforto na posição, daí a gente muda, daí a gente retorna para aquela posição. Outra perguntinha fundamental para você se fazer no momento de prescrever um exercício. Paciente teve alteração de parâmetros de frequência cardíaca, saturação, pressão na posição. Então, um exemplo, eu posicionei a minha paciente num 4 apoios com os membros superiores, em cima da bola. Essa paciente, ela começou a aumentar a frequência respiratória e ela começou a ter dispneia nessa posição porque ela está com dificuldade para respirar. Esse posicionamento, ele é adequado para minha paciente nesse momento? Talvez não. Então, toda vez que mudar parâmetro, e isso inclui frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, a gente vai mudar essa paciente, vai colocar ela em outro posicionamento. Até físio, olha só, uma coisa que pode acontecer e um exercício bem bobinho, que é, por exemplo, você colocou a sua paciente sentada lá na bola. Trouxe ali uma respiração diafragmática para treinar com ela. Ela já tinha treinado deitada, mas agora sentada, ela começou com sonolência, começou a abrir bastante a boca dela e começou a ver que ela está ali baixando a pressão arterial. Você verificou ali, né? Ela começou com muita sonolência, dor de cabeça, ela começou, né, a ter tontura. A gente muda aquele posicionamento. Coloca a paciente deitadinha, inclinada, ou para um pouquinho aquela respiração que você estava fazendo, e daí a gente faz outro exercício ou tenta incluir aquele exercício novamente em outro momento. Tá? Então, sempre pensa nisso. Mudança de parâmetros também é um ponto importante a ser analisado. Outra coisa, isso aqui é um ponto muito importante. E você que trabalha no Pilates, físio que trabalha no Pilates, todas essas perguntinhas elas também devem ser feitas, tá? Não só quem trabalha com a paciente lá no consultório, né, na fisioterapia pélvica. Outra pergunta. Você percebeu que a paciente não consegue respirar adequadamente naquela posição. Então, a paciente está ali, né, numa posição que você colocou ela, e ela não está conseguindo respirar adequadamente, está com uma respiração bem apical, uma respiração curta. Físio, pensa, esse exercício, ele vai ser benéfico para a tua paciente ou não? Não vai. Então, nesse momento, você muda o exercício, depois você tenta retornar. Tá vendo que tem vários questionamentos que a gente vai fazer, né? Então, a gente precisa trabalhar com que essa paciente tenha conforto também, porque senão essa paciente ela não vai querer aderir ali àqueles exercícios também. Outra pergunta. Percebeu que a tua paciente não consegue ativar o abdômen de forma adequada? O teu intuito é trabalhar abdômen naquela posição que você colocou ela, mas ela não está conseguindo ativar bem. Por exemplo, um cócoras ou um 4 apoios.
Será que esse exercício, que ela não está conseguindo respirar bem, não está conseguindo ativar o abdômen de forma adequada, será que não vai aumentar a pressão intraabdominal e, consequentemente, pode gerar uma diástase além do fisiológico? Então, esse exercício que você colocou a tua paciente, que ela não consegue respirar bem, que ela não consegue ativar bem a musculatura abdominal, também não é um exercício legal para ser feito nesse momento. Outra questão bem importante. A tua paciente te falou que não conseguiu ativar o assoalho pélvico de forma adequada. Você saiu de deitada com a paciente, de DD, foi colocar ela sentada na bola, mas a tua paciente não está percebendo nada de ativação naquele posicionamento. Será que esse é o momento de mudar esse posicionamento? Será que o melhor não é colocar a tua paciente sentada numa superfície estável primeiro, ao invés da bola? Então, volte sempre 2 casinhas no exercício. Por exemplo, você fez um agachamento com ela antes de ter treinado o assoalho pélvico só em pé parada. Então, físio, a gente não pode pular etapas. Primeiro treina com a paciente parada, depois vai com movimento ou numa superfície instável. A gente precisa ir escalando, né? Ir mudando ali as etapas da tua paciente, pulando de fase, porque senão não adianta, vai ser prejudicial. Se ela não está conseguindo sentir bem aquele assoalho pélvico, muito provável que ela não esteja contraindo bem. Será que não vai estar aumentando a pressão ali na região pélvica? Será que aquele exercício que ela não consegue respirar certo também não vai estar piorando esse quadro ali de incontinência urinária? Então a gente precisa estar sempre linkando e precisa estar sempre perguntando para nós mesmas quais os benefícios e os malefícios daquele exercício naquele momento. E olha quantas perguntinhas a gente pode nos fazer em relação ao exercício, não é mesmo, físio? E eu espero que vire uma rotina sua também, porque eu me pergunto toda vez que eu vou prescrever um exercício novo para minha paciente, se aquele exercício está respondendo a todos esses questionamentos. Se em todos esses exercícios a minha paciente está numa postura adequada, uma postura confortável, se ela não tem dor, se ela tem ali uma ativação adequada de musculatura de abdômen, de assoalho pélvico, se ela está respirando adequadamente. Então, a gente tem que estar sempre se perguntando isso. E até com essas perguntinhas, fica muito mais fácil para a gente discernir entre fazer ou não um exercício. Por quê? Por exemplo, ó, um exercício abdominal com flexão de tronco. Sim ou não? Se a gente pensar que vai aumentar a pressão intraabdominal, que a paciente vai ter dificuldade de ativar aquele abdômen, de respirar, de ativar aquele assoalho pélvico, não podemos fazer. Então, a gestante, a gente evita esse exercício de flexão de tronco. E uma forma para substituir esse exercício, que eu não vi falar só de não fazer, então a gente vai ter formas aqui de substituir esse exercício, é realizando a ativação do abdômen, então a paciente deitada, sem flexão de tronco, apenas respirando. Então, ativando esse abdômen através da respiração. Então, ela ativa esse abdômen no momento da expiração, facilitando a ativação de toda a musculatura abdominal. Então, facilitando ali com que ela tenha esse recrutamento, não tenha aumento de pressão intraabdominal, não tenha aumento de pressão na região pélvica e ela consiga ativar todos esses músculos. E a paciente de barriga para baixo? O que tu acha, Físio? Pensa que essa posição vai gerar dificuldade em ativar o abdômen, né? Ela vai estar ali com a barriga para baixo, a gente tem uma força, né? Uma força bem na região ali da linha alba, que é uma região que está instável. Essa paciente, ela vai ter maior dificuldade para respirar, para ativar essa musculatura abdominal. E será que também esse direcionamento desse abdômen para baixo, será que também não vai estar sobrecarregando a região lombar da tua paciente? Boa parte das nossas gestantes não tem lombalgia
eu posso piorar o quadro da paciente com esse exercício. Então, o exercício do gato, bem bobinho, com as mãos no chão, pode piorar esse quadro de lombalgia da paciente. E será que vai ser legal esse exercício para a nossa gestante? Pensa que desde o primeiro trimestre, essa região da linha alba, ela já está instável pela ação da relaxina. Então, desde o primeiro trimestre, já não é o ideal fazer esse exercício com ela, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar ali pensando em todas as alterações fisiológicas da tua paciente desde esse primeiro trimestre. E uma forma de trabalhar, por exemplo, o exercício do gato que eu falei para você, que é um exercício bem comum para trabalhar a mobilidade pélvica. A gente pode modificar esse exercício colocando a paciente com os antebraços e o cotovelo posicionado na bola, para que ela fique em posição inclinada e não em posição horizontal. Com isso aqui, com essa mudança de ângulo, a gente já facilita a ativação do abdômen da paciente, já não sobrecarrega região lombar, facilita a parte respiratória, a paciente não vai ter pressão aqui em linha alba, que já é instável, então eu vou dar aqui uma mecânica muscular adequada para essa minha paciente, mudando angulação nesse exercício. Então, a gente vai pensar ali naquele posicionamento, pensar o que aquele posicionamento pode gerar de benefício e de malefício para minha paciente. Se dá para mudar aquele exercício, eu mudo. Se não, eu posso adaptar ele. Então, um exemplo é esse exercício que eu falei. Eu não preciso mudar completamente o exercício. Eu posso modificar ele para que esse ângulo horizontal que estava prejudicando a minha paciente, para que ele seja modificado e eu tenha ali um melhor recrutamento, uma melhor ventilação de toda a região. E físio, sobre eletro, vibração, laser, usar ou não usar? Eis a questão, né? Então, não existem estudos com a qualidade metodológica que aponte que essas técnicas tenham segurança para ser utilizado com gestante. Ah, mas no parto eu posso utilizar o TENS e por que não na gestação? Né? Essa é uma dúvida que sempre surge. Primeiro porque no parto já temos bastante estudos que mostraram ali quais os parâmetros, a segurança da aplicação, então a gente já tem evidência da utilização dessa técnica. Segundo, que lá no parto o bebê já está formado, já está saindo, então ali naquele momento o tempo de aplicação de 20, 30 minutos não vai trazer malefícios para o bebê, que até hoje, e muito provável que não tenham, né? Até hoje a gente não tem estudos mostrando se esse eletro ali em região de assoalho pélvico pode acarretar em algum malefício para esse bebê. Então, é muito provável que não tenham aí estudos mostrando essa aplicação de eletro intracavitária, de eletro em região parasacral, que são regiões muito próximas ali que podem provocar alguma alteração no bebê. Isso acontece também com a vibração, com o laser. É muito difícil comprovar algumas técnicas dentro da físio relacionadas à aplicação da gestante, porque imagina que um comitê de ética ele vai ter que aprovar um grupo de gestantes que serão submetidas a determinada técnica para ver se vai trazer malefícios para a mãe, para o bebê. Então, primeiro que nenhuma gestante vai querer se colocar e colocar o bebê em risco. E segundo, que o comitê de ética já não vai aprovar um estudo desse por essas razões, né? De não trazer esses malefícios. Então, a gente sempre vai se guiar nas técnicas e nos exercícios que tenham comprovação científica, que já foram ali testados naquela população, para que traga segurança para os nossos atendimentos. Então, físio, amanhã no teu consultório, se faça essas perguntinhas que eu trouxe para você hoje.
pense ali em cada exercício que você está planejando para a tua paciente, em cada técnica. Pense no bem-estar físico da tua paciente. Pense também no bem-estar emocional da tua paciente, que isso ela também busca ali contigo no consultório. Que ela não quer ir para a tua sessão para estar sentindo dor, para estar sentindo desconforto. Então a gente tem que também priorizar a parte física, a parte emocional e também sempre utilizar as técnicas baseadas em evidências científicas. Então, lá no teu consultório, você vai sempre aplicar essas técnicas baseadas em evidências, não porque você viu uma técnica sendo usada, por exemplo, lá no Instagram, né? Você viu uma físio postando que está usando determinada técnica e agora você resolveu usar também. Não faça isso, físio, porque você não sabe se aquela técnica tem comprovação. Ou melhor, olha só, viu aquela técnica? Quer usar? Primeiro, veja se tem evidência, né? Se aquela técnica, se aquele exercício, eles podem ser feitos. E a gente sempre tem que priorizar o atendimento individualizado. Não é porque o exercício é bom para uma paciente que ele vai ser bom para outra paciente. Então, a gente sempre vai ter que ver se aquele objetivo que eu tenho com a minha paciente, né, por exemplo, uma mobilidade, se aquela mobilidade eu não posso fazer de outra forma, porque aquele exercício que eu escolhi para minha paciente não está sendo legal, né? Eu fiz aquelas perguntinhas na minha cabeça e ela não está conseguindo respirar adequadamente, ela não está conseguindo recrutar aquele assoalho pélvico que eu quero que ela recrute junto, né? Então, essas perguntinhas vão nos guiar também nessa determinação de exercícios. E outra coisa, físio, que eu não tinha falado ainda no vídeo, mas que eu quero que você também leve em conta. E eu vejo que muitas físios não dão atenção a esse ponto, que é, fiz um exercício com a paciente. A paciente não gostou do exercício, mas eu continuei, porque vai trazer benefícios para ela, ok? Porém, eu indiquei esse exercício para casa, mas eu já tinha visto que a paciente não tinha gostado do exercício. Físio, me responde, qual a chance de a tua paciente fazer esse exercício que ela não gostou ali na sessão contigo, de ela fazer esse exercício em casa? Quase zero, né? Então, sempre quando você vai fazer um exercício com a tua paciente, além de se fazer essas perguntinhas que a gente conversou aqui nesse vídeo de hoje, eu quero que você também leve em consideração se a tua paciente gostou ou não. Se ela não gostou, tenta adaptar o exercício, tenta fazer de outra forma, tenta trazer uma ludicidade ali para o teu consultório, seja criativa, físio. Porque não adianta você querer impor ali uma técnica, um exercício, se a tua paciente não gostou. Lembra que a prática baseada em evidência também leva em consideração a vontade da tua paciente. Eu sei que vai trazer benefícios ali aquela técnica ou aquele exercício, mas o benefício só vem também se ela gostar. Então, eu já falei do bem-estar físico e emocional. Essa parte entra também nesse lado emocional, porque se a paciente está achando um saco fazer aquele exercício, se você passou 3 séries de 8 e chega na 5ª repetição, ela já não aguenta mais, não vai trazer benefícios para ela. Então, sempre pensa nisso. Sempre leve em consideração também esse lado, a vontade da tua paciente. Tá? Então, recapitulando aqui, a gente precisa saber se esses exercícios e técnicas têm comprovação científica de segurança para utilizar ali no consultório com a paciente. Segundo, eu vou me fazer algumas perguntinhas, principalmente, tem desconforto? Paciente, você colocou a paciente numa posição, ela tem desconforto? Outro ponto, mudou o parâmetro, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, pressão, vai mudar o exercício. Para aquele exercício, coloca ela numa posição confortável, depois tenta incluir aquele exercício novamente. Outros pontos bem importantes.
Tua paciente ficou com dificuldade de ativação de abdômen, ativação de assoalho pélvico, dificuldade respiratória. Esse exercício também deve ser repensado. Então, a gente precisa estar ali caminhando em etapas, eu não posso pular etapas. Começa com a paciente deitada, adquire bastante consciência com ela naquele posicionamento, depois a gente modifica. Não adianta querer pular essas etapas que você não vai ter ali evolução com a tua paciente. A gente precisa seguir aí um passinho de cada vez para que a tua paciente consiga ganhar, tá? Senão, ela vai estar ali numa posição que você colocou mirabolante, ela não está conseguindo respirar direito, não está conseguindo ativar abdômen, assoalho pélvico, lombar está doendo. Então, será que esse exercício vai ser legal para ela? Com certeza não. Então, físio, sempre pensa nisso. E esse vídeo é muito importante para você ver e rever quantas vezes você quiser, porque é um vídeo que a gente usa todo dia no nosso consultório. A todo dia eu tenho que estar ali com o meu raciocínio em cima de cada exercício, de cada técnica que eu vou aplicar com a minha paciente. Então não deixa de revisar esse material, vai colocando no papel, vai colocando essas perguntinhas também no papel para sempre usar todos esses pontos lá no teu consultório. E físio, se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de curtir ele para eu saber que você gostou desse conteúdo. E outra coisa, para você não perder nadinha de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, já clica aqui embaixo no sininho para se inscrever e receber em primeira mão todas as novidades. Então, um grande beijo, bons estudos e não esquece também de compartilhar esse vídeo com outras colegas físios. Um grande beijo!